Boa noite, sejam bem-vindos ao podcast Conexão Saúde Minas e mais um bate-papo sobre envelhecimento saudável. Eu sou Luana Pacheco, sou enfermeira especializada na gestão em saúde, atuo na área de gestão e gerência operacional há 14 anos, indo para 15 anos aí de estrada. E hoje estou com um convidado mais do que especial, que também já esteve aqui conosco, é o Dr. Tiago Miranda, médico geriatra, formado pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Vai se apresentar aqui, relembrar, né, quem é ele para vocês, quem já vem acompanhando aí os nossos cortes que a gente posta tanto no YouTube quanto no Instagram e até mesmo os podcasts que a gente vem gravando já conhece a carinha do Dr. Tiago. E hoje o bate-papo é mais do que especial. A gente vai tirar dúvidas com o geriatra. Fale com o seu geriatra, tire suas dúvidas com o seu geriatra. É muito nessa intenção, ainda mais nessa situação que nós estamos, nesse tempo de frio, né, com muitas dúvidas, muitas pautas importantes, e a gente vem com o Dr. Tiago para tirar essas dúvidas para vocês, para trazer os assuntos do momento e para falar de envelhecimento, que é um assunto que tem muito ainda o que se dizer. A gente teve aí um inicial com ele. Seja muito bem-vindo, Dr. Tiago, novamente. Obrigado. A gente fica muito feliz de te receber. Foi muito legal a primeira vez. Foi Foi, rápido, né? foi legal mesmo. Mas foi muito rápido. Se apresenta de novo para o pessoal te conhecer. É sempre um prazer estar aqui. O Conexão Saúde está sendo uma experiência muito interessante, né? Acho que para a gente profissional, para você que está também nessa parte da gestão, essa parte de acolher, de divulgar as pessoas, divulgar conhecimento, tudo muito sério. Eu acho que isso está sendo muito importante. Bacana. Então, como você disse, né, eu sou o Tiago Miranda, eu sou médico, sou geriatra. Eu me formei há mais de 10 anos pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro, uma cidade vizinha aqui de Uberaba. Fiz residência médica de geriatria aqui na UFO, na Universidade Federal de Uberlândia. E atualmente eu trabalho prioritariamente com a geriatria, né? A gente abarca tudo, né? Atendimento domiciliar, consultório, a parte de ensino. Eu trabalho também com a parte de tutoria, com os médicos de saúde da família nas unidades de saúde de Uberlândia. E faço alguns plantões de enfermaria, onde prioritariamente são pacientes idosos, né? Então, eu tô, assim, o dia a dia mergulhado aí nesse mundo vasto e infinito aí da geriatria. Doutor Tiago, vou resgatar a sua fala do nosso último podcast, que a maior parte da nossa vida nós estamos envelhecendo, que foi a fala que ficou na minha mente, gravou de fato, e que eu falei, nossa, que sacada, né? Que virada de chave. Se a gente pensar que a maior parte da nossa vida nós estamos na vida adulta ou idoso, a gente começa realmente a pensar no cuidado de uma forma diferente. Antes da gente entrar de novo no tema, me conta por que você resolveu trabalhar com envelhecimento, com a parte da geriatria. O que é a geriatria? A geriatria, todo mundo pensa que é assim, nossa, é o médico do velho, nossa, é o médico do idoso, né? Não é bem isso. É a ciência, o estudo do envelhecimento. Então, a partir do momento, hoje eu recebi essa pergunta nas redes sociais, né? Falou assim, com que idade que eu tenho que procurar um geriatra? Eu falei, olha, não tem uma idade certa, né? A partir do momento que o adulto resolve que ele quer ter um envelhecimento saudável, um envelhecimento com independência, com autonomia, com saúde, com qualidade de vida, é o momento de procurar o geriatra. Na geriatria, a gente vai fazer rastreios, a gente vai fazer busca de doenças, a gente vai prevenir complicações, tratar o que está acontecendo, o que não está acontecendo. Então, é todo um segmento, todo um acompanhamento. Como você disse, então, a nossa juventude, a infância passa rápida, a juventude é passageira, e a velhice, ela é para a vida toda, né? Quanto mais velho eu fico, mais velho eu vou ficar. Então, a gente tem que chegar bem lá, né? Na maior parte da nossa vida. Então, essa consciência da pessoa de que ela vai passar grande parte na velhice e na idade na melhor idade, né, da vida, é importante que ela vai querer se preparar melhor até lá. Sensacional. Teve alguma conexão emocional para você ter trilhado esse caminho? Ou realmente você foi estratégico, pensou, não, o pessoal tá envelhecendo, eu acho que... Não vou negar que teve esse enfoque um pouco de oportunidade, né? Vendo a população envelhecendo, todos os países na transição demográfica, né? Antes era uma pirâmide larga, né? Várias pessoas nascendo, agora nasce menos e todo mundo vivendo mais, porque controle de doenças, melhora da qualidade de vida, né? E é um público enorme que está crescendo. É um público que
precisa de uma atenção especial, especializada para aquele público, né? Então pensei nessa parte. E foram oportunidades. Eu fui trabalhar num hospital em Uberaba que a maioria dos clientes eram mais idosos, o pessoal dava um feedback bom, assim. Eu gostava desse contato, desse acolhimento, de ter que explicar para as famílias esse processo de envelhecimento, explicar o que é bom, o que não pode, o que é demais para aquele idoso, talvez um idoso mais frágil, que não aguenta tanta coisa, a gente tem que maneirar nas medidas mais invasivas. Aquilo foi me chamando muita atenção. Aí, quando eu fiz clínica médica, eu fiz especialização também em clínica médica pela Universidade de Uberaba, lá na cidade de Uberaba, eu, na enfermaria, era só enfermaria de idosos, né? Então, Olha eu só. fiquei mais ainda em contato com aquilo. E depois que eu formei, eu fui chamado para trabalhar no hospital de diarista, que é quando você fica todos os dias ali vendo os casos. Aí você tinha equipe multi, enfermagem, psicologia, físio, todo aquele conjunto de fatores ali para trazer o melhor para aquele paciente foi me conquistando aos poucos. Eu falei, ai, Você vou gosta. querer ser geriatra mesmo. E Eu a gente decidi foi recebe isso. elogios, viu, doutor, da sua atuação multiprofissional. Os colegas elogiam Eu bastante. gosto bastante. Que Acho que isso bacana. também fez eu querer ser geriatra por toda essa abordagem ampla, assim, né, da pessoa. Tem um olhar não só do médico, mas de todo o contexto que contribui na qualidade de vida do Em paciente, né? muitos casos, a gente fala, chega ao ponto de falar assim, chega de pensar na doença, acabou. Esse momento agora, a pessoa tá lá com cento e tantos anos, chega, agora diabetes, hipertensão, colesterol, a gente vai esquecer isso aí por enquanto. O que ele quer agora? Ele quer ir na praia agora? Vamos viabilizar isso? Tem como ele ir? Ele vai ficar bem indo? Ele quer comer uma coisa diferente? Ele quer fazer um aniversário de tantos anos? Então, a gente tem que priorizar coisas que a pessoa quer, coisas que a pessoa gosta, em detrimento de ficar picando a pessoa em doenças. Nossa, o problema dele é o rim, não pode fazer isso. Nossa, o problema dele é a diabetes, chega de comida. Então, esse olhar amplo, assim, para a pessoa e deixando as doenças no lugar delas, assim, tratando elas com responsabilidade até onde der para tratar, é o que move a gente, assim, na geriatria. Perfeito, excelente. Doutor, e é tão importante isso que você está falando. Eu participei agora no mês de maio, na Semana da Enfermagem, né? Como enfermeira, participei ativamente do primeiro congresso do Triângulo Mineiro de Enfermagem. E um dos temas, um dos itens que foi muito falado foi em relação ao envelhecimento e as oportunidades de trabalho que inevitavelmente estão surgindo, mas com um ponto de preocupação. De um lado, oportunidade de trabalho para a área de saúde, né? Então, tá surgindo aumento de ILPIs, a própria atenção domiciliar, né? O home care. Então, tem possibilidades aí reais, os cuidadores e tudo mais. De outro lado, a gente viu essa semana o governo dos Estados Unidos estimulando as mulheres a engravidar. Não sei se você viu isso. Vi. Então, e aí a gente se preocupa, quem vai cuidar desses idosos? O que você poderia trazer de contexto nesse sentido? Porque hoje os cuidadores, a gente envolve os cuidadores, não só os profissionais de saúde, todo o tempo nesse contexto do envelhecimento. Será que no futuro é um idoso cuidando do outro? Como que você enxerga isso? Até para isso o mercado já está se voltando, né? Várias escolas, né? Vocês têm também a parte de educação em saúde, né? Muito Sim. importante formar profissionais capacitados para isso. E essas pessoas, esses idosos de hoje, eles não têm aquele tanto de filho mais que tinha antes, não tem aquele Sim. tanto de neto mais que tinha antes. Mas o que a gente vê na nossa prática diária é que a quantidade nem sempre é qualidade. Tem famílias que a pessoa tem 10 filhos, um só que Que tá ali no cuida. cuidado, ou nenhum. Então, infelizmente, a gente tem essa realidade, essa cultura estranha ainda. Hoje, na tutoria lá, uma paciente, ela falou assim, eu não quero ter filho homem mais, ela já tá idosinha. Ela falou, eu tive 6 filhos homem, nenhum cuida de mim. Tipo assim, as Olha, noras que estão cuidando dela, né? tadinho. Então, isso é, assim, tem Cultural um pouco também. essa coisa cultural, esses vieses, né? No último congresso que teve aqui em Uberlândia de geriatria, o congresso mineiro, foi aqui, teve uma mesa que era só disso, só de inovações tecnológicas, de ambientes para idosos. Aí teve uma mesa que eu dirigi, que eu moderei, foi sobre exatamente isso, um condomínio preparado para idosos que não tem, assim,
um sucessor, por Olha exemplo, né? só. Aí nesse condomínio tem a parte médica no térreo, tem a parte de farmácia, a parte de padaria, a parte de supermercado, Preparado. parte tecnológica, tudo preparado. Eu esqueci agora, não me lembro, não me recordo bem em que bairro que vai ser. Tem um modelo Projeto. um projeto desse, acho que em São Paulo. E a proposta era trazer um pra cá, pra Uberlândia. Parece que era uma coisa bem assim, concreta mesmo. Esqueci agora, mas depois eu vou me recordar pra passar pra vocês. É um projeto muito interessante, assim, todo voltado. Sem degrau, sem lugar que escorrega, prevenção de Olha quedas, só. tudo sinalizado. Não, uma coisa assim que todo mundo ficou maravilhado. Se realmente for pra frente, que eu acho que vai. Hoje em dia tudo é possível, né? Com a tecnologia, com o avançar Aham. das coisas. Eu acho que essa parte do cuidador aí tá sendo muito visada, né? Muita gente tá procurando os cursos, né, para se atualizar, e alguns aprendem muito na vivência, depois vão se especializar tecnicamente também, né? No hospital, esses dias, a gente pergunta, né? Oi, o que você é dela? O acompanhante. Ela falou assim: não, conheci ele lá na UAI, por exemplo. A família conheceu, já gostou Já e tudo, já pôs para contratou. cuidar, e aí as oportunidades dessas pessoas também vão surgindo aí. Doutor Tiago, interessantíssima essa questão desse projeto, hein? É Uhum. realmente inovação e visão de futuro. Muito. Ou seja, não só nossa área está se Quem preparando, não tá como as dormindo outras no áreas. tempo tá Tá à passando na frente, frente. com certeza. Muito legal isso que você trouxe. Uma das coisas também que você mencionou aí, foi o que a gente estava falando, é a questão da equipe multi, né? Você falou que se identificou muito com essa questão da equipe multi, você gosta. Me fala um pouco mais sobre isso, assim, como que você enxerga a importância da equipe multidisciplinar na atuação no que diz respeito ao envelhecimento, tanto desse idoso que já está adoecido, do contexto hospitalar, quanto também daquele idoso que de repente está em processo de reabilitação e que tem um olhar ali talvez mais paliativo, reabilita parte e o restante de repente não tenha tanta Uma prognóstico. parte muito, assim, disso foi na minha residência de geriatria. Por quê? O médico, muitas vezes, ele vai lá avaliar o paciente. Ele vai lá de manhã, avalia o paciente e aquele paciente está internado, por exemplo. Uhum, Ele fica internado ali 24 horas. O médico não fica ali 24 horas. perfeito, Quem que fica ali 24 horas, indo lá, dando comida, dando remédio, vendo se tá tudo bem? É o técnico de enfermagem, geralmente. perfeito. E a enfermeira fica sabendo do plantão a partir do técnico de enfermagem. Na nossa residência, a gente tinha essa visão de trazer o técnico para o caso, né? Muitas vezes, em muitos hospitais, o que acontece? O erro de comunicação. Você Uhum. está decidindo o plano, você está decidindo tudo sobre aquele caso e o técnico fica meio alheio. Nossa, esse paciente é paliativo, esse paciente vai fazer tal exame hoje, por que vai fazer? Não vai? E a família, como ela pega uma proximidade maior com o técnico de enfermagem, se esse técnico não está por dentro do caso, se esse técnico não está entendendo o que está acontecendo, pode ser uma tragédia. A comunicação pode sair errada e o tratamento do paciente pode ir por água abaixo. Então a gente trazia o técnico para reunião. A gente Excelente. falava: olha, seu paciente é o fulano de tal, tá acontecendo isso, isso e isso. Por exemplo, se for um caso, igual você falou, mais reabilitação, uma reabilitação não, mais paliativo, mais terminal, por exemplo. Aham. Olha, não vamos ficar medindo nos sinais vitais toda hora, não vamos. A família já está ciente, já está tranquila quanto a esse processo que está acontecendo, essa Uhum. evolução desfavorável do quadro. Porque se o técnico chega lá e fala assim: nossa, que pressão baixa, tem que chamar o médico, aí já era aquele desconforto na família. E agora? Falaram que estava tudo bem, que está tudo controlado, né? Então, isso na residência me trouxe uma visão, assim, da importância de todos os membros da equipe terem a sua função ali muito bem definida e muito bem Isso valorizada. aqui no Foi Triângulo? aqui em Uberlândia Aqui em mesmo, na Uberlândia? residência de geriatria da Olha UFO. só. Em Uberaba, após eu terminar a residência de clínica médica, eu fui ser diarista no hospital regional lá da cidade, e eu era o único que gostava da visita multi. Muitos médicos correm, né, da visita multi, né? Não gosta, não Não tem gosta de discutir tempo, não caso. quer discutir o caso. E quando era a minha vez de tudo, eu gostava, eu adorava uma reunião, adoro uma reunião familiar na É nossa. perfil mesmo, né, doutor? Na geriatria que da UFA, a gente teve muito essa oportunidade da comunicação, né? As famílias difíceis, né? Você já deve ter ouvido esse termo aí, né? Demais. Só que realmente a família não é difícil. É uma família mal acolhida, é uma família que não está bem informada sobre o caso, ela está em sofrimento e está sem saber o que está acontecendo. Então, a partir do momento que você acolhe, a psicologia entra no papel dela, a
físio entra no alívio dela, a nutricionista entra no suporte dela, o odonto, o serviço social, Perfeito. nossa realidade do SUS, nossa realidade de pacientes mais carentes, desprovidos de alguns recursos. Então, todo esse conjunto me fez ver que tudo é possível a gente melhorar na qualidade de assistência mesmo para o paciente. Perfeito. E no home care, como eu trabalho muito com home care, muito com atendimento domiciliar, sim, nem se fala, né? Como que é importante ter a equipe entrosada, a equipe falando a mesma língua, a equipe preocupada ali com o paciente e disposta a resolver todos os problemas. A gente evita a internação, Perfeito. evita as complicações, né? Doutor Tiago, Foi tudo você isso. trouxe um ponto, assim, muito importante, que inclusive é um dos pilares da certificação internacional da Quimentum e também da ONA, que é a comunicação. Quando a gente fala de equipe multi, não falar de comunicação alinhada, você não tem sucesso no tratamento. Então, quando você traz quando você fala, né, eu priorizo ter uma boa comunicação, um bom alinhamento com a equipe multi, tem médicos ainda que não têm paciência, eu enxergo, inclusive, que esses médicos vão ficar para trás, porque ou você se ajusta à evolução da área de saúde, e hoje não tem como falar em qualidade assistencial sem comunicação, sem alinhamento com a equipe, né? Eu acho que independente da área, claro que tem essa questão de perfil, talvez para algumas pessoas seja mais fácil, pelo bom relacionamento, né? Talvez para você foi mais fácil, mas é importante a Uma gente comunicação pensar empática, nisso. uma comunicação assertiva. Perfeito. Isso tudo leva a um bom desfecho trabalho, melhor, um bom sim. trabalho da equipe e beneficia o paciente e a família dele. Vamos falar de um assunto pesado? Qual? Quando a gente fala de envelhecimento, não tem como a gente não falar de óbito, né? Uhum. Qual que é a sua experiência, doutor, em relação ao óbito? A preferência, se é que a gente pode falar em preferência, se a gente pudesse pensar, como eu quero morrer? As pessoas param para pensar nisso, quando você faz abordagem com os idosos, né? Qual que é a realidade? Coincidentemente, ontem eu dou aula também, dentro das minhas coisas aí da parte de educação que eu falei, eu dou aula de cuidados paliativos, né, lá na IMEPAC, pro pessoal do 6º ano da medicina. E ontem foi a aula de fase final de vida. Então, na geriatria, eu não posso ser hipócrita, né? Então, eu estou diante de pessoas que estão perto do final da vida, né? Aí tá crescendo esse público, né? 80, 90, os centenários estão aí. Então, isso tem que ser uma coisa muito delicada, né? A questão cultural prejudica um pouco. A pessoa acha isso um tabu. Muitas pessoas não gostam nem de falar a palavra, achando que tá atraindo, né? Ah, eu não posso falar de morte porque eu tô atraindo. Mas isso tem melhorado muito. E diante de cada vez a pessoa viver mais tempo, ela tem mais chance de ter um câncer. Sim. Ela tem mais chance de ter uma diabetes que complicou. Ela tem mais chance de complicar as doenças dela, né? Ela não falece, porque agora tem os tratamentos, tem como você Continuar ir vivendo. postergando, vivendo com qualidade de vida. Só que as complicações no final podem acontecer, né? Fica mais frágil, fica mais debilitado, o sistema imunológico envelhece. Se a pessoa não cuidou antes, não faz atividade física, não faz tudo aquilo que a gente discutiu no primeiro encontro, não tem os hábitos de vida modificados e as doenças bem tratadas, ela vai sofrer mais nesse final. Perfeito. Então, todo esse planejamento é muito importante. Eu achei engraçado esses dias que eu atendi uma paciente, eu perguntei, como é que a senhora tá? Ela falou assim, tô aqui melhorando pra morrer. Eu achei tão real, tão Nossa. assim... Eu fiquei assim, no mesmo tempo que eu fiquei chocado, eu fiquei assim, tá certo. Falei assim, isso mesmo, você tem que Morrer ficar com bem até lá. qualidade. Não é isso que a pessoa achava antigamente, que pra morrer você tem que estar lá cheio de tubo, dentro de uma UTI, todo invadido, gente te furando toda hora, te fazendo antibiótico, fazendo coisas que não tá tendo sentido nenhum mais pra você. Então, se você chegar bem até esse momento da morte, é um diferencial pra quem consegue, né? No home care, com essa equipe multidisciplinar, a gente tá conseguindo muito êxito, assim, em alguns casos de terminalidade, casos refratários, casos que não têm cura mais, né? Não tem proposta modificadora de doença. A gente consegue dar muito alívio de sintoma, conforto para esses pacientes e extensivamente para as famílias. Perfeito. Doutor Tiago, eu queria que você falasse mais sobre esse assunto. Quando você fala assim, da questão da morte, que é um tabu e tal, né, do próprio paciente, da própria família, as pessoas já sabem que existem caminhos para você
por exemplo, das diretivas antecipadas de vontade, as pessoas, como que é a realidade? Vamos falar do home care primeiro, que eu acho que é uma realidade que talvez a construção seja mais fatídica do que um hospital, que a pessoa interna e sai. No home care, ela pode internar e continuar ali, né, até o fim Uhum. de vida. As pessoas já sabem que elas podem escolher morrer em casa? Tá muito pequeno ainda esse movimento, né? De a pessoa saber sobre isso, né? As diretivas antecipadas de vontade, a pessoa fica achando que é um documento formal, fica achando que tem que ir no cartório, fica achando que é escrito em pedra, né? Que não pode mudar. Mas não é isso, né? A gente tem que tentar desmistificar. É um documento, você escreve no prontuário, pode ser modificado a qualquer momento, e ela precisa ser uma coisa consciente, e a pessoa tem que ter o conhecimento, né, daquilo. Não adianta a pessoa falar, não quero ser entubado, não quero ser isso, fora de contexto, né? Então é muito Aham. importante que a pessoa seja muito bem orientada, muito bem explicado o que que é, o que que significa, e ter essa possibilidade. Sobre o óbito no domicílio e o óbito no hospital, na aula de ontem tinha até slide sobre isso, né? As vantagens. Qual que é a vantagem de um hospital, por exemplo? O controle de sintomas talvez é melhor, você faz Aham. medicação parenteral, você tem, para ter, né, uma equipe ali à disposição do paciente, facilita nos cuidados. A fase final de vida, ela pode ser muito dramática, ela pode ser muito sintomática, né? Uhum. Pode estar com uma dor descontrolada, pode estar com aquela sudorese descontrolada, pode estar com falta de ar descontrolada, Uhum. pode ter constipação intestinal ou as liberações esfincterianas, né? Então Uhum. pode ser um quadro bem complexo de lidar. Então no hospital, talvez a gente consiga Ter um ter um controle. controle melhor da situação. Porém, no hospital, as infecções que a pessoa pega são piores. O hospital é um ambiente, assim, não é um ambiente do idoso. O idoso sempre gosta de ter as coisinhas dele, tá na cama dele, no quarto dele, com os familiares. Dependendo do hospital, as regras não permitem tanta flexibilidade de visitas, né? Uhum. Então, tem o seu lado bom e tem seu lado ruim. Tanto a parte de casa quanto a parte do hospital. Então, tem que ser muito bem pensado, muito bem discutido e individualizado, né? Como tudo na medicina, né? Individualizar cada caso de acordo com as preferências e de acordo com a realidade, né? Tem Uhum. famílias que não têm um suporte emocional de tolerar aquilo ali também Eu em ia te casa. perguntar isso. Então, a parte que a gente discutiu na outra vez também da parte da espiritualidade é importante. Cada um tem sua religião, sua crença. Então, algumas famílias talvez não suportariam emocionalmente, fisicamente, aquele momento ali. Outras se sentem muito bem naquilo, né? Então se Uhum. sentem muito tranquilas, respeitando todas as vontades, os direitos, o que aquela pessoa decidiu Pediu, pra né? ela, né? Porque a maioria fala que não quer ir pro hospital, a maioria quer ficar em casa, né? Porém, a gente Às vezes a sabe que a família não realidade é outra. sustenta, A né? família não consegue levar isso adiante. Você já respondeu minha pergunta, porque eu ia te perguntar justamente isso, né? Como lidar com os tabus familiares, porque muitas vezes eu já acompanhei, inclusive o meu primeiro paciente, o meu primeiro emprego foi no Hospital Municipal. Eu nunca esqueci que eu fiquei assim, naquela época, né, 14 anos atrás, eu fiquei um pouco assustada no dia. Eu falei, nossa, eu acompanhei o óbito e não foi como é hoje. Hoje a gente já tem um avanço muito grande da questão do controle dos sintomas que você trouxe. E eu vi ele falecendo ali, talvez não da forma que a gente faria hoje, né? Bem diferente, inclusive. Uhum. E sozinho, ali no contexto frio, só com um profissional de saúde perto. Foi bem assim, me marcou, sabe? É. E já acompanhei depois de muitos anos, a medicina veio evoluindo, né? A área de saúde de forma geral. Acompanhei também aquele paciente que a gente fez todo o óbito em casa, com toda a família preparada, já estava, né? Uhum. Nesse contexto que você trouxe aí. Eu acho que é bacana você levantar essa temática, porque justamente pelo desconhecimento Isso. da questão do óbito domiciliar. Eu tive uma paciente recente, uma nonagenária, acho que ela tinha 91 ou 92 anos, muito frágil, muito debilitada, já naquela fase de pegar várias infecções, cada infecção mais pertinho uma da outra, né? Isso Uhum, fala que as coisas não estão indo bem, né? sim. Os exames bons e a pessoa deteriorando. É um momento de ficar esperto, porque pode ser que está acontecendo. Então a gente Uhum, prevê os próximos passos, explicar. A família ficou tão confiante, tão acolhida com toda a explicação, com todo o suporte que a gente conseguiu dar, que o óbito foi tranquilo, foi em casa. A paciente, tipo assim, ela dormia um dia, 2 dias, depois acordava. Aí ela falava, quero água.
Aí eles davam água. Ela, ai, tô com fome. Eles davam um pouquinho de comida, tanto que ela tolerasse. Isso que é o importante. Ela tava na casa dela, no quarto dela, na cama dela, No com a filha e com conforto. a neta que moravam com ela. Se sentindo E amada. fazendo. E ela falou isso. Ela falou assim, eu tô bem. Eu perguntava, o que que você tá sentindo? Ela, tô muito bem. A minha família me ama. E ela era muito espiritualizada. Então foi uma experiência muito marcante também pra mim Que interessante, nessa muito parte aí. bacana. Doutor, quais que são as doenças hoje, assim, diante de todo esse contexto que a gente está trazendo, né, que comumente vão acometer o idoso, né? O que que é que mais você trata, assim, de mais comum? Olha, as doenças cardiovasculares não deixam de ser as mais importantes, mesmo nesse contexto de melhora dos avanços, igual eu falei, né? A hipertensão, a diabetes, o colesterol, esses são os carros-chefe aí de Uhum, toda a geriatria. O que acontece é, com essa mudança do estilo de vida, com esses tratamentos mais avançados, eles vão mais longe, né? uhum. Antigamente, uma pessoa que tinha um diabetes, 40 Infartou. anos, infartava, morria. Ou Uhum. senão ia para uma hemodiálise muito cedo, morria, né? Agora não, você consegue retardar isso. Então, as cardiovasculares estão no topo, né, no primeiro lugar. Em sequência, provavelmente vem as oncológicas, igual eu falei, quanto mais idoso, mais chance da pessoa De ter, câncer. as doenças oncológicas, neoplasias, né, o Uhum. câncer. E tem a síndrome da fragilidade. A síndrome da fragilidade é uma doença invisível aos nossos olhos, né? E muita gente não sabe, né? Não percebe isso. Só nós, assim, da geriatria, geralmente, que falamos sobre essa síndrome. Quando a pessoa começa a perder peso, quando ela começa a gastar menos energia no dia a dia, quando ela começa a ter uma velocidade de marcha mais reduzida, tem os critérios bem definidos lá da síndrome de fragilidade, que é como se fosse uma nova O idoso doença, né? frágil. É o Aham. idoso frágil, né? Aquela frase, cuidado, frágil para o idoso existe. E o idoso frágil, ele tá ali, ó, à beira do precipício. Quando o idoso é robusto, não tem essa fragilidade, não tem essa diminuição de velocidade de marcha, não tem esse comprometimento do peso, ele consegue suportar melhor, por exemplo, uma internação. Ele pegou uma gripe, um Covid, ele vai lá, interna e volta. Não volta igual era, sempre volta um pouquinho mais frágil, mais Uhum. dependente. Agora, o idoso frágil, ele afunda, né? Ele interna e ele perde peso, ele fica dependente, aí vira aquela peleja para tentar recuperar ele perto do que ele era. Uhum. Então, eu acho que todas essas doenças aí e essa síndrome da fragilidade aí por trás de todas pode ser um diferencial aí que a gente tem que Tem ficar que ficar de olho. alerta. Porque a Uhum. fragilidade, ela traz ela piora um pouco o prognóstico, né? Uhum. A evolução dela é sempre piorando lá nas curvas de funcionalidade. O final dela é aquilo que eu falei, várias infecções, infecções mais perto, internações mais próximas. Uhum. Então, a partir daí, você tem que definir. Essa pessoa tá piorando, tá melhorando, vou fazer alguma medida muito invasiva, vai melhorar ela? A fragilidade, geralmente, ela não melhora, né? Uhum. Então, você tem que prevenir de chegar nisso, né? Como atividade física, cuidando das doenças que você já tem, se Perfeito. prevenindo. Doutor Tiago, uma dúvida, acho que é muito pessoal também que eu vou te perguntar. Falando de doenças neurodegenerativas, falando de doenças relacionadas à saúde eh, Mental. mental, à saúde, ao próprio raciocínio. A impressão que eu tenho é que muitos idosos, grande parte dos idosos, quanto mais eles envelhecem, não necessariamente vai se instalar uma doença como mais grave e tudo mais que a gente vai falar também. Mas me dá a impressão que o raciocínio crítico deles parece que dá uma reduzida. Ou eu tô errada? Ó, a gente nunca julga pela idade, né? Eu tenho até um grupo do WhatsApp, chama assim, é da idade? Só tem geriatra lá, né? É, Porque vamos falar dos 80 pra cima? tudo as pessoas perguntam, é da idade? É da idade de ficar com a memória ruim? É da idade de perder peso? É da idade de perder o Certo. apetite? Não é culpa da idade. Pode ser culpa da fragilidade, culpa das outras Do coisas, do contexto contexto. dele. Mas, por exemplo, vamos falar uma coisa mais palpável. Falando em doenças neurodegenerativas, a principal carro-chefe seria a doença de Alzheimer. Certo. Consultório, todo mundo chega lá. Eu quero saber se eu tô com Alzheimer. Todo mundo chega lá, a pessoa chega sozinha, dirigindo, cuidando do dinheiro, pegou não sei quantos ônibus, cuidou, deixou fulano na escola, me conta com detalhes a vida, me conta com detalhes o que tá esquecendo, o que não tá. Eu já fico totalmente tranquilo, né? Tranquilo. Provavelmente não é uma síndrome demencial, não é o Alzheimer. O principal fator de risco para Alzheimer, qual é? A idade. Então, é um fator de risco que a gente não tem como reverter, né? Então, quanto mais velho, mais chance de ter Alzheimer.
E o que acontece? Essa questão aí, foi interessante o jeito que você citou, que foi a questão do raciocínio ficar um pouco prejudicado. Todo mundo esquece, eu esqueço, você esquece, criança esquece as coisas, Aham. né? Ninguém é A perfeito. gente vai perdendo neurônios, né? Isso, a gente vai envelhecendo, o cérebro vai diminuindo, vai atrofiando, né? E o que acontece? Com o progredir do tempo, com o passar dos anos, você vai ficar mais lento. Uma coisa que você lembrava antes rápido, uma conta, ou alguma coisa que você fazia mais rápido, você vai ficando mais devagar para fazer. Uhum. A partir do momento que você fica tão devagar que você não consegue lembrar nem com dicas, nos nossos testes de rastreio, os testes de memória, isso é importante. A pessoa não conseguir lembrar uma coisa que você acabou de falar, mesmo você dando uma dica. Tem lá no Minimental, tem uma parte que a gente fala 3 palavras pra pessoa. Aí eu mudo de assunto, mando ela fazer várias contas, depois eu pergunto, quais são aquelas 3 palavras que eu te falei? Uma delas é carro. Aí eu viro e falo assim, é um meio de transporte. Aí a pessoa fala, na hora, é carro. Tipo, ela lembrou. Agora tem pessoas que têm demência, que têm Alzheimer, alguma coisa assim. Eu falo, é um meio de transporte. Nem assim ela lembra. Não lembro. Não fala de jeito nenhum. Esse aí a gente já tem que preocupar mais, né? Não consegue evocar o que era. Então, essa perda de memória com perda de funcionalidade. Uhum. Não consegue ficar mais sozinho em casa por causa da memória, por causa desse raciocínio lentificado. Não consegue mais cuidar de dinheiro. Não consegue mais cuidar dos remédios que toma. Não consegue mais fazer o que fazia antes. Esquece o fogão ligado. Fogão ligado, põe em risco a sua própria saúde. Aí são sinais de alarme, né? Aí sim, a gente tá indo pra síndromes demenciais. Agora, esses esquecimentos que é demorar de lembrar, mas tá fazendo todas as suas atividades sozinho, esses não são do envelhecimento mesmo. E coisas reversíveis. Talvez tá com a B12 baixa, talvez tá com um transtorno depressivo descontrolado. Uhum. Quando você não dorme bem, quando você tá com depressão, seu raciocínio fica pior, né? Mais lento. E no idoso não vai ser diferente. Ele é mais sensível ainda a essas alterações. Eu já ouvi relatos de família, doutor, que falam assim, nossa, meu pai tá impossível, nossa, minha mãe tá impossível, agora ele implica com tudo. Situações mesmo assim, que o filho, ele começa a ter estranheza em relação ao pai, à mãe, ao familiar ali, do comportamento da pessoa, às vezes até do raciocínio crítico, de criar situações que normalmente aquela pessoa não criaria. Até por isso que eu te perguntei, né? Será que tem alguma mudança real? Ou é mesmo o contexto social de vida que mudou e esse idoso também tem toda essa influência da parte social? Uma coisa que os estudos mostraram é que aquele idoso que é mais pacato, que é mais tranquilo, ele fica mais tranquilo e mais pacato. Tem uns que já eram um temperamento um pouco mais difícil, ele fica pior, ele fica mais aguçado. Parece que isso deixa ele mais um envelhecimento. No contexto de envelhecimento, a pessoa começa com perdas. Talvez, já tá com 80 e tantos, já não tem o pai, já não tem a mãe, começa a perder os irmãos, os convívios sociais dele vão se perdendo também. Ele perde aquele papel, não trabalha mais, aquele papel social, uns não conseguem mais renovar a carteira para dirigir, isso eu tô vendo muito assim no consultório. Tem um que tá assim, ele enlouqueceu com essa questão da direção. É uma independência, né? Ele ia no supermercado, ele levava neto na escola. Aí agora a família achou que tá mais lento, essa questão do reflexo, a questão do raciocínio. E ele não conseguiu renovar a carteira de motorista. Aí ele foi proibido de dirigir, né? Não tem como mais, porque tá sem carteira. Então, isso causa um pouco de depressão, um pouco de transtorno de humor, um pouco de alteração de comportamento, né? Essa virada aí que a família fica... Gente, será que é meu pai mesmo? E aí tem isso, né? Todo esse contexto normal do envelhecimento. Só que aí tem algumas demências, algumas síndromes demenciais, elas não são clássicas, igual ao Alzheimer. Ela não se mostra assim... eu comecei perdendo a memória aos poucos, ao longo de anos, e agora que eu não consigo fazer as coisas. Tem umas síndromes demenciais, a frontotemporal, por exemplo, que ela começa com um comportamento. Do nada a pessoa desinibe, começa a falar besteira, fica pornográfico, fica agressivo, e a memória fica boa um tempo, né? Só que essas são em mais jovens, aqueles de 60, 50 anos... É uma progressão muito rápida, né? O Alzheimer, como eu falei, é 10, 20, 30. Tem gente que fica super bem, até lá na frente, né? A frontotemporal não, ela é mais assim, uns 5, 10 anos, a pessoa já tá bem ruim. Então, tem todo esse viés aí de... É normal da idade, é uma síndrome demencial clássica, tem que consultar, é alguma variante, então em todo caso tem que ser muito bem individualizado. Teve uma paciente que mandou no WhatsApp, eu fiz o teste, deu 16, eu tenho Alzheimer?
Que teste? Que 16? O que ela tá falando? Tipo assim, não é uma matemática, né? Hoje eu comentei uma coisa com a paciente, ela falou assim, mas eu tenho Alzheimer? Eu falei assim, calma, a gente tem que ver, avaliar o que tá acontecendo, né? Então, essa angústia pra saber também E preocupa. aqui, doutor, o Alzheimer tem tratamento, tem cura? Como que é isso? Eu já ouvi falar de diagnósticos precoces, tipo assim, diagnósticos de pessoas com 50 anos descobrem que tem tudo ali para desenvolver o Alzheimer. Como que funciona? Ele não tem cura. Infelizmente, ainda não tem uma medicação que vá curar o Alzheimer, mas ele tem tratamento. Os tratamentos, hoje em dia, eles visam controle de sintomas. Essa questão das confusões, essa questão da agressividade, da agitação, Uhum. alucinações, algumas pessoas podem ter. Então, é um controle sintomático e evitar que ele progrida muito rápido, né? Por isso que eu falei, a pessoa que adere ao tratamento que dá certinho, fica 10, 20, E 30 tem anos como ela super saber estável. precocemente? Então, a questão do precoce, ela é muito controversa. Porque o que é que acontece? Nos estudos recentes, eles estão fazendo exames de sangue, que Uhum. detecta a proteína lá do Alzheimer, exame do líquor, que tem que tirar da coluna, uma coisa um pouco meio agressiva, arriscada, Uhum. para detectar. No congresso, eu fui ano passado no congresso de Alzheimer, lá em São Paulo, e eles contaram um caso. A mãe tinha Alzheimer, a avó tinha Alzheimer, o avô tinha Alzheimer, por parte de pai, parte de mãe. Aí a mãe resolveu fazer da menina de 13 anos. Meu A menina Deus. normal, sem nada, 13 anos, fez o exame do líquor e veio a proteína. O que você faz com essa informação? Além de deixar o povo surtado, a família surtada, em desespero. Então, esses exames para rastreio precoce, para detecção precoce de possibilidades, servem mais para estudos e servem mais para ver o que vai vir pela frente aí, né? Mas, assim, como clínica, para tratamento, para tudo, é uma coisa que traz mais malefício do que benefício. Por quê? Algumas pessoas têm as proteínas, têm o gene e não Não vai desenvolvem a desenvolver. demência. E Perfeito. outras pessoas que não têm, desenvolvem. Então, isso é muito. Por isso que é muito difícil achar um tratamento, né? Uhum. Lançaram agora algumas medicações injetáveis, super cheias de critério para qual paciente vai, qual não vai. É como se fossem as medicações que a gente já tem hoje em dia, que são orais, são menos arriscadas e não são tão caras iguais essas que estão surgindo aí. Mas essas dúvidas surgem assim toda hora, todo dia, né? E surgem notícias, as fake news surgem aí alertando ou apavorando a população. Mas é uma Imagino. preocupação mesmo. São temas muito sensíveis e é igual você falou, não E tem uma polêmicos. exatidão, né? Não tem como você falar, Não, nossa, é assim e ponto. não. Né? Imagina o desafio que é para conduzir tudo isso. Por isso que a gente passa muito por esse apuro, às vezes, porque um dos exames que se pede, geralmente na rotina do rastreio de uma síndrome demencial, para ver se é um Alzheimer, é uma ressonância da cabeça, por exemplo. Aham. Aí a pessoa fica naquela angústia, naquela agonia de que lá na ressonância vai vir Alzheimer, vai vir alguma coisa. Não vem isso na Uhum. ressonância. Vem que tem uma atrofia de tal área, vem que tem uma atrofia de outra. A gente usa a ressonância para isso. A ressonância é Uhum. para descartar sangramento, descartar um tumor. E dependendo das áreas que estão mais atrofiadas, a gente pode falar: nossa, isso aqui tá parecendo um Alzheimer, isso aqui tá parecendo uma outra demência. Então, não E tem se pegar esse essa resultado de matemática. exame, tem como fazer algum cuidado? Tem a HPN, por exemplo, que é a hidrocefalia de pressão normal, que ela é reversível. A gente, se fizer Certo. a cirurgia, a pessoa melhora, por exemplo. Olha só. Se a gente vê que as áreas do Alzheimer, a gente tem que partir para esse lado, de orientar, de programar os próximos passos e tudo, né? Uhum. Se a pessoa tem o quadro clínico compatível com a ressonância mais pro lado de ser alguma coisa nesse sentido. Ou seja, doutor, aí vem uma próxima pergunta. Eu não preciso esperar chegar lá nos meus 60 anos para eu começar a me cuidar com um Com geriatra. certeza, A não. partir de qual idade que eu posso procurar? Com certeza, a partir do. Ó, o geriatra, para ser geriatra, a gente tem que fazer clínica médica, que é a saúde do adulto antes. Então, Perfeito. é adulto, já tá envelhecendo, né? Igual a gente comentou no início. Certo. Então, a partir do momento que a pessoa dá esse start aí, ela quer envelhecer bem, ela quer passar bem a maior parte da vida dela que vai ser na velhice, ela tem que procurar alguém que entenda e que acolha essas E demandas, que né? saiba conduzir, Então né? a geriatria, ela serve para isso, né? Ela não trata coisas picadas, né? Não é só o coração, não é só a cabeça, não é só o rim. A gente tenta englobar o indivíduo como Perfeito. um todo, prevenindo complicações, tratando o que a pessoa já tem, e tentando promover o máximo de qualidade de vida de acordo com o contexto de cada pessoa. Doutor Tiago, eu acho que é super importante trazer isso justamente nesse momento de
nesse momento que nós estamos, no cenário epidemiológico e endêmico que nós estamos. Por quê? Eu mesma fui uma que tive a tal da síndrome gripal, né? Não chegou a ser aguda e nem grave, graças a Deus. Aguda sim, mas grave não. Com vários sintomas de tosse, etc., né? Que são os sintomas da gripe. Não tomei vacina ainda e tem uma série de tabus em relação à vacina. Pensando que uma pessoa de 40 anos pode te procurar se ela estiver doente, se ela estiver com sintomas, se ela... Ó, vou cuidar do meu envelhecimento. Eu já quero começar a pensar nisso. E falando desse contexto respiratório, como que a gente pode, primeiramente, se prevenir dessas doenças respiratórias nessa época do ano? Vamos falar primeiro da prevenção. O que acontece que as pessoas não entendem muitas vezes e não nos deixa ajudá-las é que tudo envelhece. A gente está envelhecendo, então tudo vai envelhecer. E uma das coisas que envelhece é o sistema imunológico, é o nosso sistema de defesa. Certo. A criança tem um calendário gigante de vacina, por quê? Porque o sistema imunológico dela está nascendo. A gente tem que estimular aquele sistema imunológico, dar as vacinas para ele crescer, para ele vingar aí, né? E no idoso acontece o contrário. O sistema de defesa está falecendo, está envelhecendo, está cada vez mais fraco. Então o idoso também tem o calendário de vacinas dele. Então a gente dá um estímulo para aquele sistema imunológico que já está enfraquecido. Mas tem que ser idoso? Não. Tem um calendário específico, acima dos 60 anos, ele tem 8 vacinas. 6 delas você consegue pelo SUS, as outras 2 é só via particular, por enquanto, mas Perfeito. está tendo que vai ter. Dos 59 para trás, tem outro calendário, e nele inclui vacina de pneumonia, vacina de gripe, que são as principais aí. Acima dos 60 anos, foi incluso também a vacina contra o vírus sincicial respiratório, VSR, que é aquele mesmo que dá bronquiolite lá na criança, né? Perfeito. Muitas vezes a criança tá gripadinha, não vai pra escola, os pais deixam com quem? Com a avó. A avó. Aí a avózinha pega o vírus sincicial respiratório, fica grave, pode ser que interne e vira uma pneumonia bacteriana. Vira não, ela fica mais suscetível a ter uma pneumonia bacteriana. Então, tudo isso faz parte da prevenção. A imunização, toda aquela questão Máscara, cabe máscara? toda aquela questão da pandemia, né? A higienização, Das uma das coisas mais importantes, você que trabalha com gestão em hospital, é a higienização das mãos, né? Então, aquela história de ir num leito, ir no outro, e misturar coisas, tudo isso você vai transmitindo, você vai passando as coisas, né? Então, todas essas formas de contenção da transmissão e a profilaxia, a imunização, são, assim, os carros-chefes, né? Para qualquer idade. Nós vamos falar mais da imunização. E não seria diferente ali no idoso, né? Mas aqui, antes da gente entrar na questão da imunização, a máscara, cabe o uso agora ou não? Alguns hospitais estão voltando. De acordo com esse contexto aí, eu trabalho também no Hospital UMC, lá foi adotado que no pronto-socorro, nos atendimentos, todo mundo vai ter que usar máscara, porque tá muito, né? Os hospitais estão cheios, as UAIs, as internações, pacientes ficando graves, né? Coisa que a gente não via já há uns 3 anos. A gente vendo de novo, né? Não pelo Covid, mas pela influenza, por outros vírus aí. Associados. Então, com certeza, se você está num ambiente de exposição, você está ali visitando alguém num hospital, ou se você está ali esperando por atendimento por outro motivo, acho que não vai matar ninguém se usar máscara, lavar a mão, passar o álcool quando você for pegar em alguma coisa. Acho que já é uma proteção importante. Perfeito. Vamos lá para falar da imunização. Tem muitos tabus aí. Então, você já deixou claro, tem um calendário para 50 anos, o calendário da criança existe, do adolescente e também o do idoso. Qual é o medo principal que as pessoas trazem para você no consultório em relação à vacina da gripe? Vamos falar das síndromes respiratórias, começando pela gripe. Hoje eu ouvi Hoje eu fui dar uma palestra lá no Shopping Park para as unidades de saúde. E aí uma das perguntas da minha apresentação foi assim, vocês têm medo? Porque eu já sabia disso, né? Eu falei assim, vocês têm medo de vacinar? Aí uma primeira já levantou a mão. Toda vez que eu vacino eu gripo, eu não aguento mais e não sei o quê. E aí a outra já levantou e falou assim, depois que eu vacinei pra gripe, eu nunca mais tive gripe, eu nunca mais tive sinusite, eu nunca mais tive rinite. Tipo assim, olha o contraponto, né? Uma falou que é a salvação da vida dela e a outra colocou toda a culpa da sintoma gripal dela nela.
E aí entra tudo aquilo que eu falei, né? O sistema imunológico está envelhecendo. A vacina não é assim, você tomou a vacina, você não vai ter a doença. Você pode ter doença, mas pode ser a doença de uma forma leve. Tanto é que ela falou que teve várias gripes. Nenhuma dessas ela internou, nenhuma dessas ela ficou grave, nenhuma dessas ela foi entubada. Então, tem pessoas que têm um sistema imunológico mais sensível por N motivos, né? Talvez use algum remédio que abaixa a imunidade, a questão alimentar, a questão de atividade física, né? Questão de diabetes, talvez. Então, que cai a imunidade também, né? Então, tem todo um contexto. Não a culpa da vacina, né? E muitas vezes, o período da vacina, ele é anunciado lá atrás, né? Já anunciou essa vacina da gripe tem um tempo. E começa por onde? Pelos idosos. Então, lá para os 80 anos primeiro, os outros, depois profissional de saúde, agora já tá liberado para todo mundo, já chegou nessa fase, né? Aham. E chegou na fase de todo mundo, mas agora já tem muita gente gripada, né? Então acaba que talvez a pessoa vacinou e gripou. E a cobertura E aí, vacinal está baixíssima, né, eu doutor? vi isso, os informes aí da Secretaria de Saúde são alarmantes, né? Mesmo com tudo isso acontecendo, muitas pessoas ainda não tomam por causa desses tabus, essas dúvidas, essa falta de informação muitas vezes, né? Doutor, eu vou pedir para você olhar para a câmera e mandar um recado pro pessoal. Por que que a vacina da gripe não vai te causar a gripe? Para perder esse medo. Pode olhar para a câmera e manda um recado aqui pro pessoal. Ó, reforçando então, a vacina da gripe é uma vacina segura, uma vacina bem estudada, ela é reformulada a cada ano de acordo com os vírus circulantes, ela previne formas graves da doença, previne a intubação, previne a UTI. O idoso, principalmente o idoso frágil, quando ele interna é uma tragédia. Muitos saem do hospital com gastrostomia, traqueostomia, que são dispositivos para respiração, para alimentação, porque complicaram ali durante a internação. Se a gente tem um meio de evitar tudo isso, a gente tem que tentar utilizar. Então, pode ser que você tenha uma gripe, algum sintoma leve, mas você não fica tão grave, tão complicado a partir do momento que você está adequadamente imunizado, né? Cuidando das suas comorbidades, cuidando das doenças que possam baixar a sua imunidade, fazendo as atividades físicas, tendo uma alimentação regular, tudo isso é um conjunto, né, que vai te que vai trazer, proteger, vai né? te trazer um êxito aí se você pegar algum desses vírus. Acho importante falar também, como enfermeira, né? A gente que é enfermeira, a gente cuida muito dessa área de vacina, estuda muito sobre isso, que o vírus da vacina, ele não é... São algumas vacinas que têm vírus vivos, que o vírus da gripe, ele não está vivo na vacina. Ou ele está enfraquecido, ou ele está morto. Então, ele não vai te causar a doença. Na maioria das vacinas, ele está morto, não é isso, doutor Thiago? Ele vai te estimular o seu sistema A imunológico reconhecer. a reconhecer ele se ele chegar até você, né? Então ele não causa a doença, né? Para causar a doença, o vírus teria que estar vivo. Vivo, né? ativo, Então, né? Aham. exatamente. E aí não é o caso dessas vacinas. Doutor, e aí falando dos agravantes dessa questão das síndromes respiratórias, essa síndrome respiratória aguda grave e o COVID, qual que é a diferença em relação uma com a outra? O Covid, como o influenza, é um vírus, né? E Uhum. ambas podem causar uma síndrome respiratória aguda grave. O que muito me perguntam é, mas como que eu vou reconhecer? Como que eu vou saber, né? No idoso é um pouco diferente. No idoso, talvez ele não tenha aquela febre alta, talvez ele não tenha um sintoma de tosse, uma coisa muito exagerada. Aí você tem que ficar olhando sinais indiretos. Ele tá mais quieto, ele tá mais prostrado, ele perdeu o apetite, ele não tá conseguindo mais, não tá querendo ir nas atividades que ele tava indo no dia a dia. Isso você tem que ficar alerta, porque pode ser um sinal de infecção, mesmo sem manifestar a febre e o sintoma gripal respiratório. E outra coisa muito importante, que as pessoas também não reconhecem muito, é quando o idoso está cansado, quando ele está com uma respiração muito rápida. Ele está respirando várias vezes ali, né? Isso é um sinal de que algo pode estar acontecendo. A gente pode estar diante de uma síndrome gripal aguda, respiratória grave, né? Então tem que ficar de olho nesses sinais, já que os sinais objetivos, igual febre, tosse, não vai estar sempre presente. É um Falta quadro, de ar é um também. quadro muito assim, essa sensação de falta de ar e essa respiração mais acelerada são os principais, assim, de gravidade pro trato inferior, né, que são os pulmões. Perfeito. E aí, em relação a toda essa questão de proteção da imunidade, né? A gente falou aqui da vacina, você já falou muito também do estilo de vida, alimentação e tudo mais. O que a gente poderia trazer em relação à suplementação?
Eu vejo muito pessoal falar assim, eu vou usar o Nutren Sênior. Aí todo mundo usando Nutren Sênior. O que você prescreve, às vezes, por exemplo, eu posso prescrever o Nutren Sênior que que o meu amigo, que é da minha idade, usa, eu posso usar também, é igual, vai me fortalecer também. Como que é essa questão de prescrição nutricional e suplementação para o idoso? É uma excelente pergunta, porque com essa modernidade, com essa facilidade das informações, das propagandas aí nas redes, todo mundo fica muito exposto a isso. O idoso também fica exposto a esse bombardeio de informações, ele fica confuso realmente, né? A propaganda, o marketing é muito forte em cima de Muito. vitamina, em cima de suplementação. Tem canais que é tipo assim, a propaganda é só a propaganda, é o tempo todo só propaganda de suplemento e de coisa. E acaba que a pessoa gasta um dinheirão com aquilo, né? Então, como tudo que a gente falou até agora, nada é geral. Então, tudo tem que ser individualizado. Talvez ele tenha uma doença que ele não pode usar tal coisa que tem naquele suplemento. Talvez ele tenha diabetes, vai ter que ser um outro tipo de Nutren que não é o Nutren Sênior. Existe um Nutren próprio para diabetes. quem tem diabetes. Tem pessoas que estão com deficiência de vitamina D, então temos que suplementar a vitamina D, foi muito falada também na época lá do Covid. Tem a suplementação da vitamina B12, a gente tem que dosar as principais vitaminas, as que já foram estudadas, as que trazem malefícios quando estão em queda, pra gente suplementar de forma assertiva. Não suplementar, assim, esses polivitamínicos, multivitamínicos, vitaminas de A a Z, que tem de tudo, né, na composição. A gente já pegou vários pacientes que eu tomo vitamina de A a Z, eu tomo uma vitamina que tem tudo. Aí você vai ver a B12 tá baixa, você vai ver a vitamina D tá baixa, você vai ver tá perdendo memória, você vai ver cabelo tá ruim, você vai ver a unha tá ruim. Então, não tá melhorando. Ele tá gastando dinheiro, tá se iludindo, achando que tá suplementando tudo, mas na verdade o que ele precisava mesmo não tá sendo reposto, né? E muitos ficam com medo também, né? Nossa, mas idoso pode usar suplemento? Ele e o rim? Aí tudo isso também tem que ser individualizado. Tem insuficiência renal? Não tem? Tem intolerância a algum tipo de alimento? Então, a individualização ela é muito importante também na suplementação. Vou te fazer uma pergunta que é bem importante. Bem capciosa. Capciosa. E que normalmente a gente não fala. Que é o quê? Quando a gente é adulto, que a gente tá na juventude e tal, a gente se relaciona. A gente tem um namorado, marido, namorada, né? Enfim, se casa ou então vai morar junto. Tem um relacionamento. Quando a gente vai envelhecendo, tudo isso começa a mudar, né? A mulher, o organismo muda, o corpo muda, o do homem também. Quais que são os desafios mais comuns na sexualidade, na afetividade do idoso? A primeira coisa é a questão do tabu, a questão de não falar, a questão de não contar algumas coisas, né? Muitas vezes, quem leva o idoso pro consultório é o filho. Aí imagina a mãe falar sobre esses assuntos, né? Então, muitas vezes ela fala assim, pode ir lá pra fora que eu vou conversar um negócio com o doutor. Aí é esse ponto. Tá. Por exemplo, um casal que eu atendo o marido e a esposa, né? Eu acho que ele tem 88 e ela tem 80. E ele quer relação sexual todo dia, toda hora. Meu E Deus. ela não aguenta mais. E aí toda consulta é isso. No final ela fala, eu não aguento, ele quer, e eu não quero, não dou conta. E eu tô cansada e tal. E aí eu pergunto, eu tento abordar ela, né? Igual você falou, o organismo não é o mesmo mais, né? Perfeito. A questão do sistema genital é mais atrofiado, é mais ressecado. Aí ela me contou que fica muito seco, que dá coceira, que dá sangramento, traz sintomas, traz desconforto pra ela, né? Perguntei pra ela se ela queria ir no ginecologista ou se ela queria que eu prescrevesse medicações ou coisas empíricas pra ela, sem nem ter que olhar. Aí eu prescrevi, ajudei, e agora vamos ver no retorno o que vai dar. Isso foi um caso recente, pontual recente. Mas essa questão, ela tá aparecendo cada vez mais, né? Tá cada vez mais. Porque a afetividade e a sexualidade, elas estão presentes em todas as fases da vida, né, doutor? Todas as fases. E sexualidade não é só o sexo, né? Um beijinho, um carinho também faz parte aí da construção da sexualidade. Muitos desses idosos que estão com 80, 90 anos são daquela geração de pouco afeto, né? São daquela geração que a pessoa não abraçava, não ficava falando te amo. E isso tem mudado, né, aos poucos. Então agora tá deixando esses idosos um pouco mais sensíveis, né? Que interessante. Hoje eu atendi o senhor, e ele tava com a esposa, né? Aí eles falaram assim, não, agora a gente não tem filho, a gente vai... a gente paga a excursão, a gente viaja, então isso é interessante, muito importante. Eles têm 60, 50 e poucos, ela trabalha com vendas e esqueci com o que ele trabalha,
Mas, assim, eles têm o tempo deles, o tempo de sair, o tempo de namorar, né? Então, o tempo de Uhum. viajar. Eu achei isso, assim, sensacional, porque melhora Sensacional. demais tudo. É, Melhora porque a tem um adesão a casal ali também, tratamento. né? Não é porque envelheceu que morreu o relacionamento. Às vezes tem outras Uhum. formas de se relacionar Muitos também. desses que a gente atende 50 anos de casado, é uma Uhum, vida, né? Hoje em dia uhum. isso tá menos, né? Menos raro esses relacionamentos duradouros dessa forma. Mas antigamente era muito comum, né? A pessoa 40 anos, 50 anos com a mesma pessoa. É, E tem a questão da terminalidade, né? Um falece, aí fica o o outro, depois de outro. 50 e tantos anos de casado. Esse luto aí do casal é complicado também. É, eu imagino. Nossa, acho que é um A casamento. parte, a parte burocrática, né? A parte depois sentimental, né? Que talvez um cuidou do Do outro ali outro a naquele vida toda. finalzinho. É bem presente no Depois dia a é dia da geriatriz aí também. bacana. Acho que depois a gente pode, inclusive, na sua próxima vinda, falar sobre isso, porque eu acho que deve ter também muitas dúvidas em relação à Muita. medicação, se a pessoa, o que que a pessoa O que pode que usar, pode, o que que não né? O pode, que se que, tem problema cardíaco, se não tem. Muitos chegam lá querendo hormônio. Ah, eu quero testosterona. Só que, e aí, a testosterona dele tá boa. Ele não tem, ele tem outros motivos. Ele tem diabetes, que pode causar uma impotência. Ele tem uma neuropatia. Ele tem problema cardíaco, que ele não pode usar uma medicação para estímulo sexual. sexual. Então, todo caso, igual nas outras coisas, a gente tem que Tem que individualizar, avaliar. avaliar certinho, bem Individual. pormenorizado, Uhum, individualizado. uhum, perfeito. E aí também abordar essa questão, né, de como envelhecer com essa questão da função sexual, afetiva, de forma saudável também, né? Uhum, com E aí, certeza. doutor, dentro desse assunto ainda, whey protein e creatina, o que que você fala aí dessas duas questões para o idoso? Com certeza são medidas válidas, né? A É. gente precisa de músculo. Depois dos 30 anos, hoje lá na palestra eu fiz a brincadeira, eu falei, todo mundo me dá um tchau. Aí eu falei, olha aí, olha que balançando, né? Aí eu falei assim, então depois dos 30 anos a gente vai perder músculo. Uhum. Tem uma entrevista da Cláudia Raia aí no Instagram, ela fala assim, a gente perde músculo no banho depois dos 30 anos, né? Você tá tomando banho, seu músculo tá indo embora. Nossa. Então você tem que fazer academia, você tem que suplementar. Hoje em dia não tem aquela história mais de que o idoso tem que ficar lá deitado fazendo hidroginástica, que isso não traz músculo, não traz Uhum, força, né? uhum, O idoso ele perde a massa muscular e ele perde a força muscular, né? O que tem de músculo ele fica mais fraco. Então, para ganhar força e para manter uhum, o que tem, é suplementação, né? E o whey protein, se for um whey protein de procedência segura, a creatina, se for de procedência segura, uhum. individualizada, ver se a pessoa Prescrita, é né? prescrita, se tem ou não a questão da insuficiência renal, outros Uhum, problemas muito graves que impeçam de usar, né? E sempre o acompanhamento nutricional, né? Aí eu já uhum. vou partir para aquele lado meu da equipe multiprofissional, né? Se tiver oportunidade da Nutricionista. nutricionista estar junto, acompanhando isso, vendo o que pode, o que não pode, é mais assertivo ainda. Até porque a memória, o nosso corpo tem memória, né? Para se recuperar de um AVC, de um acidente, qualquer, né? Sei lá, qualquer tipo de intercorrência aí relacionada à saúde cardiovascular, é muito mais fácil, não é isso? Isso. E aí, o nosso corpo é proteína, né? Então, os músculos precisam de proteína, igual eu falei antes, o cabelo, a unha. Então, todo o nosso sistema imunológico, tudo depende de proteína. Então, se a gente está suplementando adequado, a pessoa tá bem suprida, bem nutrida, ela tem mais chance de recuperar melhor dessas intercorrências mais graves, de uma internação prolongada. Uma pessoa fica 30 dias numa UTI, por exemplo, sem se alimentar normalmente, só com dieta interal, alguma coisa, ela vai se definhando, né? E se Uhum, ela tem uma reserva boa, o organismo dela consegue responder melhor aos melhor. tratamentos. Falando aí desses eventos todos que podem levar à internação, a queda é um evento importante no idoso? Importantíssimo a queda, né? Eu recebi já essa pergunta, né? O idoso morre de tombo? Morre. 30% dos idosos que fraturam o fêmur morrem no próximo ano. Então, é um número alto, né? Uhum. Então, e a queda, ela é a ponta do iceberg. A queda, assim, a gente tem que saber por que que ele caiu. Não adianta só falar, idoso caiu. Caiu por quê? Ele tá com fraqueza muscular, tá com perda de musculatura, ele tá ficando tonto porque ele tá com a pressão muito baixa, tá tomando muito remédio para diabetes, tá dando hipoglicemia.
tem alguma labirintopatia, tá com alteração de audição que não foi tratada e tá com desequilíbrio, Então não adianta. tá com visão alterada, não tá enxergando e tá caindo, né? Então a queda, ela é assim, faz parte do prontuário da geriatria a queda, né? A gente pergunta se a pessoa cai, quando caiu, em que circunstâncias caiu, pra gente poder tratar e agir logo, né? Uhum. Porque a queda é uma tragédia, né? Esse idoso pode ficar acamado, pode aumentar o risco de depressão, você tá ali acamado, você perdeu suas funções, então pode aumentar o risco de infecções, né? Quanto mais deitado Fratura, fica, né? mais chance de pneumonia, chance de infecção de urina, chance de Trombose, né? infecção de pele, eventos trombogênicos, né? Então, tudo isso, a queda é uma tragédia mesmo na vida do idoso. A gente tem que prevenir ela, né? E os idosos, eles são custosos, né? Então, você chega lá, ele tá subindo em altura. Você chega lá, a casa tá toda escura, ele tá tentando andar sem ligar a luz. Você chega lá, tá cheio de tapete, idoso ama um tapete, né? Ama mudar móveis de lugar, né? São coisas pequenas que são terríveis, né? Se conseguisse controlar esses fatores ambientais, esses fatores de casa, já é uma grande ajuda. Mudar móveis de lugar, né? Idoso ama mudar móveis de lugar. Tá à toa ali mesmo, né? Vai mudando, vai mudando. Aí no outro dia não lembra que pôs aquele banco ali, puf, aí quebra. Perfeito. E aí o motivo dessas complicações em relação à queda é a consequência que ela A traz. consequência é gravíssima, né? Uma fratura de fêmur, fratura de rádio, né? Então, o rastreio, como eu comentei da outra vez, né? O rastreio da osteoporose, saber se ela tem o osso mais frágil para tratar, também evita essas complicações. Doutor Tiago, você é muito denso em conhecimento técnico, científico, mas eu queria saber um pouquinho mais do doutor Tiago. Você falou que dá aula, né? Como que é essa função hoje com os alunos? Você está desenvolvendo profissionais também na área de geriatria ou é da graduação? Da graduação. Atualmente, lá na universidade que eu trabalho, na IMEPAC de Araguari, eu trabalho na enfermaria de clínica médica com os alunos do 6º ano. Os alunos estão no último ano de medicina. Sei. Então, a gente avalia os pacientes internados, né? O paciente que chegou ali da UAI, chegou de alguma outra cidade para ser internado por uma pneumonia, por infecção de urina. Na maioria das vezes, eles são idosos. Então, você vai para a prática com os das alunos. vezes, isso. Eles que avaliam os pacientes, a gente vê junto, discute o caso, discute o que está acontecendo com aquele caso, quais são as melhores, mais atuais propostas para suceder bem naquele caso. E isso é a parte prática, como você disse. E na parte teórica, eu dou a parte teórica de cuidados paliativos para essa mesma turma do 6º ano, né, de medicina da IMEPAC. Da IMEPAC Aí Araguari. os temas que eu abordo lá no cuidado paliativo, a comunicação empática, isso que a gente falou muito aqui, controle de sintomas, abordagem do luto e da questão da terminalidade, o básico aí dos cuidados paliativos para a pessoa perder esse medo, né, de cuidado paliativo. Muito médico forma com muito medo, né, eles têm medo de ser processado, né, hoje a medicina está muito judicializada, né, tudo vira questão de processo, então ele pensa assim, nossa, se eu não entubar essa pessoa, ele vai me processar? Não, tá na lei, tá tudo certo, a pessoa não pode sofrer para morrer, né? Então, seria um crime você entubar uma pessoa que está falecendo, que está em seria uma distanásia, né? Fazer uma má morte para aquela pessoa. Então, tudo isso eu tento ir desmistificando na cabeça dos alunos para eles ficarem mais tranquilos e melhor formados. Você me trouxe uma lembrança. Essa semana, eu escutei uma médica falando o seguinte: olha, na área de saúde, você está lidando com pessoas, os profissionais de saúde são pessoas. E aí ela falava assim: se você comparar a área de saúde com o voo, que também é uma área de extremo risco, você escolheria uma aviação que, na hora que você olha os indicadores dessa aviação, ela teve uma queda em 30 anos, um exemplo. E a outra, ela teve uma queda em 5 anos. A cada 5 anos aconteceu uma queda de avião. Qual das duas você escolheria? Ou seja, ela está te dando uma linha de raciocínio onde as duas tiveram erros, tiveram falhas e as duas falharam. Na área de saúde não é diferente. Vai ter erro, vai ter falha, mas de que forma que a gente vai olhar para a falha? Para aquela falha que a gente consegue corrigir o erro, minimizar o dano. Com certeza. E aí eu vou construir esse tipo de profissional que você está falando, né? De entender e tudo, como é que eu lido com uma situação, com outra, né? É questão da judicialização. Ou, não, eu vou lidar com um hospital, uma instituição que esconde o erro ali embaixo do tapete e não
e não lida com isso. Na sua área, na área médica, como que tem sido essa abordagem, assim, em relação a essa temática dos erros que você trouxe? Essa Como que você questão, então, trabalha isso com os alunos? é muito subjetivo, porque como essa área, essa judicialização acontece, está acontecendo de uma forma meio desenfreada, antigamente existia o advogado de porta de cadeia, agora existe o Uhum. advogado de porta de hospital, né? Parece que eles ficam ali meio que vendo o bafafá acontecer e já aborda aquele paciente ali e tenta fazer alguma coisa, ou tenta. Muitas vezes, pela pouca vivência que eu tenho nessa parte aí de judicialização, talvez o médico ou o hospital não estavam errados, né? Uhum. E foi transformado, transmitido de uma forma que fosse errada, Piorando né? o contexto, né? Então, entra novamente naquela parte da comunicação, na parte do entendimento, na parte do Do acolhimento, relatório. Uhum. na parte da descrição, né? Documentação, né? De Uhum. tudo. Hoje tudo é digital, hoje tudo é muito fácil, né? Uhum. Antigamente ninguém entendia a letra de médico, né? Você tinha que ficar lá decifrando. Hoje em dia é tudo digitado, tudo fácil de você escrever, tudo fácil de você registrar, né? É uma Uhum. segurança para você, um prontuário bem correto, bem feito, bem Perfeito. escrito, né? Perfeito. Eu acho importante, doutor, essa fala que você Essa trouxe. parte é muito. É. Tá em voga, né? Tem especialistas aí nessa parte. Tem muito lá na MEPAC tem alguns advogados que estão formando em medicina. Então eles vão para essa parte do direito médico, né? É bem Tanto da parte do interessante. paciente também, né? Porque existem, igual você falou, erros também, né? O paciente também tem que estar protegido, bem assistido dessa parte, e bem da parte do profissional, né? Uhum. Profissional de enfermagem, profissional médico. Ninguém vê o nosso. O lado, né? Acha que é tudo luxo, né? Mas não sabe o que a gente passa num plantão, Perfeito. aqui, ao que a gente está exposto, É, né? muita Então, exposição. muita exposição, muita coisa que a gente passa ali que pode vir a É acontecer isso aí. interessante, assim, a gente falar desse olhar mais maduro, né? Que esse Uhum, preparo desses profissionais aí desde a faculdade, né? Desde a uhum. instituição. Doutor, e em relação a esse contexto ainda da acadêmico, da medicina mesmo, o que você acha, assim, que é um diferencial para o médico hoje, quando a gente fala lá da geriatria? Quando você fala do cuidado paliativo, eu vejo que isso hoje, talvez se a gente comparar a 10 anos atrás, não sei se era assim, né? Se era Não, falado. ixi, muito pouco. Como que os alunos enxergam isso? Porque tem gente que se apaixona, igual você falou, tem gente que É, corre desse os assunto. cursos, eles mudaram muito, né? Eu formei tem mais de 10 anos, 12 anos, e eu formei em Uberaba, era um hospital mais tradicional, mais rígido, professores mais antigos, né? Uma excelente, perfeita não, mas é uma excelente, nem é perfeita, uma excelente escola, né, médica. A parte de cuidado paliativo era muito pouco abordada, essa parte de comunicação empática, essa parte de, desde o início do curso, você tá em contato com a comunidade, em contato com o SUS, em contato com o Uhum, posto de saúde. Isso não existia naquela época, né? Era uma coisa, você ia descobrir o postinho de saúde no final da faculdade. Você passava o tempo uhum, todo mais voltado para uma coisa mais hospitalocêntrica, uma coisa mais de doenças raras, de doenças difíceis de serem tratadas, né? Sendo que uhum. o arroz com feijão da Não era medicina feito. a gente via só lá no final, né? Uhum. Esse contato mais próximo, essa abordagem holística e das coisas igual a gente vê hoje em dia. Nas faculdades hoje, até essas federais mesmo, até essas mais antigas, estão mudando, né? O aluno começa desde o início, indo para atenção primária, desde o início acolhendo, comunicando com as pessoas, né? Então eu acho que A tá gente- tendo todo esse paradigma. E o próprio aluno, eu fico tão feliz quando eu vejo que o aluno mesmo, eles ficam doidinhos para me contar. Ele chega, nossa, doutor, tem um paciente ali assim, se assado, que aconteceu isso, isso e isso. Ah, Eles mesmos já têm essa percepção. Nossa, mas era um caso que era para ser abordado de tal forma e não está sendo, né? aham. Então, eu acho muito gratificante. Eu vejo que eu tô conseguindo tocar neles, né? A gente Isso, está né? recebendo A médicos gente diferentes, consegue, então, a né? gente está recebendo médicos diferentes no mercado. Claro que sempre vai ter as Lógico, variáveis, né? óbvio. Mas agora a gente tem uma gama bem maior de médicos mais humanos, médicos mais Não consigo ver. próximos ali, médicos que têm essa parte da visão do cuidado paliativo, a visão da geriatria também, que é recente também, né? Assim, a Perfeito. gente pode considerar que tem poucas escolas de geriatria aí no país também. Uhum. Doutor Tiago, e nesse contexto ainda desse acolhimento, quando você, né, fala aí da medicina, aonde que entra o cuidador, o familiar, né? Porque antes nós talvez olhássemos para o paciente e o cuidador, o familiar era o chato da relação. Essa visão mudou
em relação ao cuidador, a medicina já olha para esse familiar de forma diferente, esse aluno que você está educando, que você está O ensinando? cuidador, ele é peça-chave, ele é peça fundamental, assim, em todo o processo do cuidado, né. Então, muitas vezes, igual eu disse, o cuidador nem é um familiar de primeiro grau, muitas vezes o cuidador principal ali, talvez é uma pessoa que eles contrataram, que foi pegando um apego, um amor e aquele vínculo, né, maior acaba ajudando muito. Estabeleceu. Parar com esse tabu também, o tabu pode ser o tema de outras discussões também, o tabu das instituições de longa permanência, que Uhum. algumas hoje são muito boas, têm cuidadores Verdade, espetaculares. verdade. Então, e a abordagem da saúde do cuidador, né? Uhum. Muitas vezes o cuidador, ele é invisível. Ele tá ali como uma máquina, né, cuidando daquela pessoa, com horários rígidos, talvez não tem nem horário de tomar banho direito, sai de um emprego e vai para o outro. Tudo isso prejudica o cuidado, né? E imagina uma Uhum. pessoa com depressão, uma pessoa que não consegue ver a sua própria família em Indo prol de cuidar de cuidar o outra. outro. Uhum. Então, isso tem mudado bastante, né? Curso de cuidador, acolhimento de cuidador, tudo isso a gente está tentando cada vez implementar mais, otimizar mais esse olhar para o cuidador como uma peça importante ali no cuidado. Sensacional, doutor. Acho que a gente pode estender esse bate-papo, né? Fale com o geriatra, tire as Aham, tire dúvidas com seu. mande já suas dúvidas. Exatamente. Não, tem muito assunto bacana pra gente Tem, é conversar. infinito. Eu falo para os alunos assim, todos os assuntos, se você desmiuçar ele fica infinito. E todo dia a gente aprende um pouquinho. Muito obrigada pela presença de Obrigado novo, pelo né? convite, estou sempre à Fico disposição. ansiosa pelo próximo. Pode convidar que eu sempre estou à disposição mesmo, viu? Vamos fechar com um recadinho pro pessoal em relação a essas síndromes respiratórias? Faz uma recomendação. Sobre as síndromes respiratórias, o que que a gente falou aqui hoje, então? A profilaxia, a imunização com as vacinas, os cuidados pessoais, igual, vamos lembrar, infelizmente, vamos lembrar um pouquinho da pandemia, da parte de higiene, a parte de aglomeração. Se for num hospital, a parte da máscara pode ser bem-vinda também. E não ter medo da vacina, né? A vacina tá aí, é de graça, é para todo mundo. Então, não ter esse preconceito, esse medo de que a vacina vai te causar a gripe, que ela não vai te causar isso, ela vai te evitar de ter doença, vai te evitar de ter a forma grave. Uhum. Então, o que fica é essa conscientização e você ser um multiplicador. Talvez, a gente teve um evento lá na unidade, né? Teve uns Uhum. idosos. Aí eu falei, você chega em casa, você conta, você comenta com o seu familiar que tá lá, com os outros, todos esses assuntos que a gente tratou assim, você ser um multiplicador de boas notícias de fontes confiáveis. Agora, essas notícias falsas, essas coisas alarmantes aí de internet, a gente tenta não ficar passando pra frente que não vai trazer benefício pra ninguém. Perfeito, doutor. Então, ó, te agradecer mais uma vez. Obrigado. Pessoal, se inscreva no nosso canal Conexão Saúde Minas. Qual que é a sua página, doutor A Tiago? minha página lá no Instagram é o Tiago Miranda Geriatra. Tem o site também, www.tiagommirandageriatra.com.br, e no YouTube é Tiago Geriatra. Perfeito. Sigam o doutor Tiago, tem muitas orientações de importância para a gente que está, né, envelhecendo aí os 40, 50. Então, acompanhem essa evolução aí da geriatria, todo esse olhar minucioso. Siga as nossas redes sociais, Conexão Saúde Minas, no Instagram e no YouTube. Já compartilha com os colegas, compartilha com os amigos aqui da região do Triângulo Mineiro, de BH, porque são os melhores profissionais que vêm conversar com vocês com pautas científicas, com respaldo técnico, trazendo assuntos aí realmente de importância e assuntos que são confiáveis, tá? Temas que são confiáveis, informações que são confiáveis até você. A gente se vê na próxima quinta-feira, às 20 horas.